você falasse um pouquinho do ponto de vista da doutrina secreta sobre o karma. O que é a teoria do karma? Bom, sob o ponto de vista de física, o karma é meramente uma reação de causa e efeito. Então, por exemplo, para eu andar, eu tenho um peso, que é a força com que a Terra atrai toda a matéria para o seu centro, a força gravitacional, e eu tenho que ter um esforço, uma fricção. Então, eu tenho que... Esse é o karma. Eu vou andar e tem todo o resultado, né? A intenção de andar, enfim. Sob o ponto de vista da doutrina secreta, a Madame Blavatsky, ela fica nisso, né? Ela fala que o karma, ele ensina ao ser humano a evoluir. O karma não é apenas negativo. O karma também é positivo. É uma escada, digamos. Sim. Só que eu vou um pouco mais além, não superior a Madame Blavatsky. Eu ainda estou com a minha sanidade mental, né? Porque a Madame Blavatsky também tinha muito de orientalismo. Certo. Então, o karma no Oriente é muito respeitado. Então, karma não é só algo de purgação. Tem algo de karma evolutivo. Tem dons, dons são karmas. Né? Por exemplo, fé é dom de Deus. Então, o que tem que falar? Tem que pedir a Deus a fé. Eu estou falando literalmente como eu penso, embora parece que essa afirmativa minha não combine com tanto o aspecto científico e teosófico que nós colocamos. Fé é dom de Deus. Então, eu penso assim, que além do karma, existe alguma outra coisa. Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então, potencialmente, ele é um criador. Se é só karma, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, no máximo que ele vai ser é um imitador. Karma ajuda, karma faz a questão evoluir. Mas o ser humano é um criador. E o Cristo falava, sois deuses. Não Deus, sois deuses. Isaías, Antigo Testamento, Torá, ele fala, de teus pecados eu nem me lembro mais. Quer dizer, naturalmente, aquele que tinha pecado ou um karma para resgatar, ele nem se lembra mais. O Eterno nem se lembra mais. Mudou por alguma ação que o indivíduo fez. É a mesma coisa, uma metáfora com a física quântica. Nós temos os elétrons. Então, um elétron pode receber uma carga, ele ampliar o quê? A sua órbita. Mas o elétron tem uma peculiaridade. Quando ele volta à órbita anterior dele, ele compartilha a luz que ele recebeu, aquela energia. Como ele pode dar um salto de uma órbita e pular para outra órbita de átomo? Eu não estou fugindo do assunto, eu estou querendo dar uma visão sistêmica. Exercício de dupla fenda, experimento de dupla fenda. Quando os cientistas observavam as ondas paravam e se transformavam em partículas. Colapso da função de onda. Então, o elétron é uma onda, mas quando observado, ele se transforma o quê? Em uma partícula e te observa. Então, numa câmara de vácuo, que eles colocavam os elétrons ou as ondas, depois tinha um anteparo que eles ficavam observando a distância, que saíam de perto, os elétrons voltavam ao quê? A serem ondas. Mas eles perceberam uma coisa, que os elétrons saltavam para o futuro e vinham do futuro para o presente. Iam passado e vinham do passado para o presente. Que loucura é essa? O mestre Coutu me falava, eu percebo sombras do futuro no presente. Então, nós podemos falar que o comportamento dos elétrons, como o comportamento de qualquer ser humano, de qualquer coisa no universo, segue a mesma regra. Não dá para dissociar.
Da mesma forma, o Stephen Hawking, antes dele passar desta para melhor, ele colocou aquilo que ele acreditava na realidade dos multiversos e das supercordas, que na doutrina secreta tem, em outras palavras. Não é? Muito que bem. E os multiversos, ou nos multiversos, as mesmas leis existem em vários outros universos. Ou seja, nós podemos ter outras terras, outra versão do Ricardo nos multiversos. Então, a criação é infinita. Muito que bem. Por que eu quis discorrer sobre o elétron, o colapso de função de onda, que ele vem do futuro, vai para o passado? É o que nós chamamos de eterno presente. Só que a mente não consegue perceber o eterno presente. Nós conseguimos perceber o que o Senhor Buda falou, a impermanência. Mas esse eterno presente é uma subida de consciência absurda. E o que tem a ver com karma? Que se na Torá tem, de teus pecados eu nem me lembro mais, com o advento do Cristo, e quando ele fala a graça, na verdade, eu penso que o Cristo estava enfatizando uma lei que já existia, a lei da graça, que boa parte da humanidade não tinha consciência, e não tem até hoje. Porque ainda continua o olho por olho, dente por dente. Então, o karma, ele é passível de ser mudado, porque somos deuses. E nós chamamos isso de epigênesis, não da epigenética. A epigenética é outra questão muito importante e complexa, que também quando o feto, o bebê está na barriga, no ventre da mãe, não é só a parte do DNA, o código genético que influencia, o entorno influencia, campos morfogenéticos. Epigênesis é o seguinte, tem que haver uma trindade. Karma é causa e efeito, mas tem que haver um ponto superior a causa e efeito. O ponto superior a causa e efeito é a graça, de quando o indivíduo consegue o entendimento, modifica-se profundamente interiormente, e consegue agir de uma outra forma, da mesma forma, não são exatamente essas palavras. Quando o Cristo falou, quando você quiser, nas minhas palavras, né, se ajustar com alguém, vá primeiro e faça uma oração, para tentar acertar antes com a oração. Nós temos os Kaunas da Polinésia, conhecidos como guardiães do segredo. A princípio falavam que a tradição deles veio dos essênios, que depois da missão do Cristo, os essênios partiram, foram para a Polinésia e se entremesclaram, ou se miscigenaram, com aqueles indivíduos que moravam naquelas ilhas. Então houve uma mescla. Max Freedom Long, o inglês, que foi morar naquela região, no Havaí, ele entrou em contato com a cultura Una, ou Kauna. E ele tinha um problema para resolver. Ele foi falar com uma Kauna. E a Kauna falava, o Deus que estava dentro dele, está falando, em primeiro lugar, para você resolver o problema, esse problema, você tem que se conciliar com aquele indivíduo que você fez erro. Então ele foi lá e se conciliou, teve a graça e teve a transformação. Então, a Blavatsky, ela fica no karma, na causa e efeito, na visão oriental. Regido tudo por karma, as leis da física, no qual quem sou eu para discordar? Mas eu percebo que tem algo além disso. Muito bom. Há uma esperança. Há uma esperança. Eu encerro aqui com essas palavras. Nunca podemos perder a esperança. Mas é verdade pura, viu? E agradeço muito a você pela oportunidade que você me deu, e falo de coração. Gostei muito da excelência, da perfeição e da excelência, para mim foi muito importante. Agradeço ao seu filho, nosso irmão. Agradeço os irmãos que estão assistindo, amigos, amigas.
e desejo a você e a todos que o grande arquiteto do universo ilumine e guarde. Deus abençoe. Muitíssimo Assim obrigado. seja.